Oi, turma. Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Macchiarini. Essa é a nossa aula 13 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre porcentagens. Você sabia que nos séculos antes de Cristo, Roma era uma república? Foi Júlio César o principal ator na transição da República Romana para o Império Romano. César viveu num período entre o ano 100 ao ano 44 a.C., ano de seu assassinato. Em seu testamento, Júlio César deixou todas as suas posses para seu sobrinho neto, Caio Otávio Augusto, que se tornaria o primeiro imperador romano já no século I depois de Cristo. Foi o imperador Augusto que criou vários impostos, um deles chamado Centésima Rerum Venalium, que significa literalmente a centésima parte do que é comercializado. Esse imposto cobrava uma taxa de 1 centésimo sobre as vendas dos comerciantes. E historiadores acreditam que foi nessa época que surgiram os primeiros conceitos de porcentagem, assunto da nossa aula de hoje. Bem, vamos à aula. Bem, turma, vamos falar um pouco sobre porcentagem. Porcentagem ou percentagem é um padrão adotado desde a antiguidade que nos auxilia na definição de taxas ou até mesmo na comparação entre duas ou mais grandezas, utilizando frações com denominador igual a 100. Deixa eu dar um exemplo. Considere o produto interno bruto de dois países, A e B, em bilhões de dólares nos anos de 2012 e 2013, no quadro abaixo. E temos aí o quadro com o PIB do país A em 2012, que é 400 bilhões de dólares, e o PIB do país B no ano de 2012, que é 600 bilhões de dólares. O PIB do país A em 2013 é 432 e o PIB do país B em 2013 é 642. Beleza? Determine qual país teve o maior crescimento do PIB entre 2012 e 2013. Turma, olha só. O país A percebe que ele teve uma variação de só 32 bilhões de dólares de um ano para o outro. Dizemos então que ele teve a razão 32 sobre 400. É a variação sobre o valor inicial do PIB. Tá joia? Já o país B teve uma variação de 42 bilhões de dólares de 600 bilhões de dólares iniciais. Tudo bem? Bem, o problema aqui é que as duas razões não têm o mesmo denominador. Então, precisamos encontrar uma forma de escrever essas duas razões com o denominador 100. Por exemplo, no país A, 32 sobre 400, vou chamar de x sobre 100. Já o país B, que é 42 sobre 600, vou chamar de y sobre 100. Está acompanhando? Percebe que 400 para 100, basta pegar 400 e dividir por 4? Ora, se eu dividir o denominador por 4, então vou dividir o numerador por 4 também. Dessa forma, 32 sobre 400 é o mesmo que 8 sobre 100. Entendeu? O mesmo raciocínio no país B. Posso dividir 600 por 6, que dá 100. Logo, vou fazer a mesma coisa no numerador, 42 por 6, que vai dar 7. Temos agora duas frações. Essas duas têm o denominador 100. Dizemos que essas frações são razões centesimais ou taxas percentuais ou porcentagens. O símbolo para porcentagem é esse daqui. A gente lê esse símbolo como porcento. Dessa forma, o país A teve um crescimento de 8%. Já o país B teve um crescimento de 7%. Agora a gente sabe qual país cresceu mais em termos de porcentagem. Foi o país A. Também podemos representar as porcentagens na forma decimal. Essa parte é bem simples. Olha só. 5% significa 5 sobre 100. Realizando essa divisão, 5 dividido por 100, temos o número decimal 0,05. Entendeu? Outro exemplo. 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Logo, temos o número decimal 0,25. Por fim,
140% é o mesmo que 140 sobre 100. Então, a forma decimal será 1,4. Turma, algumas vezes desejamos representar uma quantidade como uma porcentagem de um número. Olha só o exemplo. Um consumidor, ao entrar em uma loja para comprar uma bateria no valor de R$ 250, foi informado que receberia um desconto de 8% se fizesse o pagamento por Pix. Determine o valor do desconto. Queremos aqui calcular o desconto de 8% de 250%. Deixa eu fazer uma observação. Ao calcular x% de um valor y, devemos realizar a multiplicação de x sobre 100 por y. Entendeu? Usando esse raciocínio na questão, 8% de 250 significa fazer a seguinte operação. 8 sobre 100 vezes 250. Joia? 250 por 100 é 2,5. Então, 8 vezes 2,5 será 20. Agora, sabemos que o desconto dado, se o consumidor realizar um Pix, será de R$ 20. Vejamos agora mais um exemplo. Um fazendeiro comprou um terreno por R$ 20 mil. Após um ano, decidiu vendê-lo por R$ 26.800. Qual o lucro em porcentagem o fazendeiro obteve? Bem, gente, é fácil de notar que a diferença entre o preço de venda e o preço de compra foi de R$ 6.800. Tudo bem? Fazemos então a seguinte razão. 6.800 sobre 20 mil. Dividindo essa razão no numerador e o denominador por 100, temos 68 por 200. Agora, simplificando por 2, temos 34 sobre 100. Transformando em porcentagem, é o mesmo que um lucro de 34%. Basta circular a resposta. Tá joia? Vamos dividir essa aula em duas para não ficar muito comprido esse vídeo. Então, por enquanto, #continua. Bem, turma, na aula de hoje falamos um pouco sobre porcentagens. Não esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, faremos mais alguns exercícios para fixar melhor os conceitos vistos na aula de hoje. Até a próxima aula!